Saudações, galera! Vamos lá para o gabarito da avaliação. Então, coloquei lá para vocês no início as formulazinhas para serem usadas, principalmente as relacionadas à potência, porque os cálculos normalmente de potência relacionam-se com tensão, resistência ou corrente elétrica. Então, o primeiro exercício já começa perguntando qual é a corrente que passa pela lâmpada de LED de 12 watts em uma cidade onde a tensão da rede elétrica é 220 volts. Então vamos lá, o que nós temos que colocar o que é? Que potência é igual a tensão vezes corrente elétrica. Então, potência está lá, a lâmpada tem 12 watts. E tensão elétrica, 220. Percebam que está tudo dentro do mesmo sistema de unidades, ou seja, watt, volts, logo a resposta vai ser em amperes, tá bom? Então, 12 dividido por 220 dá 0,05 ampere. Então, está aí a nossa resposta da primeira questão. Bastante simples, é um cálculo só de uma divisão. Continuando. Já o segundo exercício usa a outra fórmula. Por quê? Um chuveiro tem as especificações 5.400 watts, isso é potência, 220 volts, isso é a tensão. Só que agora a pergunta não é a corrente elétrica como no primeiro, quer saber o valor aproximado da resistência. E essa palavrinha aqui é importante, aproximado, tá bom? Então vamos lá. P igual U ao quadrado por R, a nossa fórmula, onde potência é 5.400, tensão é 220 ao quadrado. Logo, os 54.400 e o R trocam de lugar, porque esse passa para lá multiplicando, aquele passa para cá dividindo. É uma questão básica de matemática. Logo, 220 vezes 220 é 48.400, dividido por 5.400 dá 8,96 ohms. Essa é a resistência. 8,96, arredondando, vai dar 9, portanto, letra C. Vamos em frente. Um forno de micro-ondas apresenta agora 5.400 como potência, não, perdão, 1.500 como potência e 110 volts como tensão elétrica. Tudo bem. Quer saber o valor aproximado da intensidade de corrente, tá? Intensidade de corrente. O teu problema é que nesse caso você não tem a resistência, então você tem que fazer um cálculo duplo. Ou seja, primeiro achar quanto que vale a resistência para poder aplicar na segunda equação, tá? Então, para achar a resistência, P, U ao quadrado por R, exatamente o exercício anterior, 1.500 watts é a potência, 110 volts é a tensão elétrica, fazendo a divisão de 12.100 por 1.500, 8,07 ohms. Isso é uma questão aproximada. Perfeito, vamos lá. Agora você sabe R, 8,07. Portanto, é só aplicar na fórmula 1.500, 8,07 vezes I ao quadrado. Se 8,07 está multiplicando, passa dividindo. 1.500 dividido por 8,07 é 185,87, mas o I está ao quadrado. Então, para achar I, o quadrado se transforma em raiz quadrada do outro lado. Tirando a raiz quadrada, aproximadamente 13,06. 13,06. Mas por que aproximadamente? Porque, na realidade, esta divisão aqui, certo? Ela dá 8,07 mais uns quebradinhos. Então, já foi arredondado. Então, tá aí exercício 3, 13,6 amperes. Exercício número 4. Esse vem do Enem de 2016. Esse só tem uma pegadinha. O restante é idêntico ao exercício anterior, tá? Porque você tem lá 220 volts e uma resistência de um chuveiro que vai de 4.400 até 6.800 watts. Então, tá bom. De 4.400 a 6.800. O exercício te pede, se você ler toda essa coisa que está aqui, é para dimensionar um disjuntor. Um disjuntor, se você dimensiona pela menor potência, quando você colocar esse chuveiro na maior potência, o disjuntor desarma. Então, você tem que partir do valor maior, tá? Então, 6.800 vai ser a sua potência. Está aqui, ó, 6.800 na potência lá nos exercícios.
Atenção, 220. Esse cálculo é exatamente um que você já fez nos exercícios anteriores. E fazendo essa divisão, a resistência vai dar ali aproximadamente 7,12 ohms. Tá. Aí, o disjuntor, ele trabalha em cima da corrente elétrica. Então, o que você precisa saber é corrente elétrica. Ah, mas onde é que está isso no exercício? Para você ter uma noção, está nas respostas. Está tudo em ampere. Se está em ampere, é corrente elétrica, é o que você está procurando. Então, para achar a corrente elétrica, então, você já vai estar aqui com potência igual a RI ao quadrado. Então, 6.800 igual a 7,12 vezes I ao quadrado, 7,12 que está multiplicando passa dividindo esses dois números dá 955,06, o I está ao quadrado, tirando a raiz 955,06, e é 30,9, perdão. Bom, gente, só no 30,9 você já teria a resposta, você não teria nem que ver essa história do 10%. Mas o exercício podia ter sido meio sem vergonhinha e colocado aqui 5.400 e aqui não ia dar 30, ia dar menos de 30, então você ia dizer que tem 30 já é suficiente. Só que não é não. Precisa de uma margem de tolerância de 10%, ou seja, você tem que pegar este valor e aumentar 10%, tá? Você tem que pegar o valor e aumentar 10%. Gente, se você não lembra disso, para você poder aumentar um valor de 10%, você tem que multiplicar por 1,10, porque é por cento. Você tem que achar 110% do valor original. Isso é matemática, matemática básica. Então, se você pegar o 30,9 e multiplicar por 1,10, você vai encontrar aqui uma resposta de 33,9 amperes. Deixa eu até arrumar isso aqui, só um pouquinho. Amperes, faltava unidade de medida, isso é um pecado capital. Mas então, 33,99 é o que você precisa. Logo, se você colocar o disjuntor de 30, ele vai desarmar quando chegar na potência máxima. Então, você tem que pegar o imediatamente superior. E olha que não existem disjuntores de valores quebrados. Eles são sempre múltiplos de 5. Então, o que vai acontecer? Se 33,99 é o que você precisa, você vai dimensionar para o disjuntor superior a esse 35 amperes. Está feito o cálculo. Então, esse dependia aí mais de uma leitura e os cálculos para fazer e lembrar como é que faz 10%, aumentar 10%, tá bom? Vamos para o outro exercício. Esse exercício é daquele de consumo. Já tínhamos feito alguns desses lá na nossa lista de exercícios. Então vamos lá. Um aquecedor elétrico tem uma potência de 2.500 watts. Qual é o consumo mensal ligado 4 horas por dia? Considere que 1 kWh custa 40 centavos. Então cuidado que a tua resposta no final tem que levar em consideração quilowatts e não somente watts. Alguns fazem a transformação já de início, outros preferem fazer a conta. Então vamos lá. Energia elétrica, ou seja, o consumo elétrico, é potência vezes a variação do tempo. Então vamos lá. Primeira coisa, potência 2.500 watts vezes 4. Por quê? 4 horas todos os dias. Isso vai dar 10.000 watts-hora. Ou seja, se o cálculo para a parte financeira é quilowatt-hora, 10.000 watts-hora, é só você dividir por 1.000, porque 1 kW tem 1.000 watts. Então, vai dar 10 kWh às 4 horas. Só que é todos os dias, portanto, um mês é levado em consideração 30 dias, é o dia padrão. Então, novamente, potência vezes variação do tempo. Tá bom? A potência, 10 kW, vezes 30 dias, 300 kWh. Aí o que acontece? Se cada quilowatt-hora vale 40 centavos, é só você multiplicar os 300 kWh por 40 centavos e vai achar um valor de R$ 120 de consumo. Somente isso. Então, feitos os exercícios, relembrando a todo mundo, como é que é recuperação paralela para quem precisar?
Tem que olhar um desses exercícios daqui, ou da lista de exercícios, ou dos exercícios propostos, lá aqueles resolvidos, os iniciais. Faz o quê? Muda os dados do exercício, recalcula e põe a resposta. Mas tudo isso tem que ser fotografado e colocado lá e postado. Tem gente que diz lá que fez e não posta nada. Então não é considerado, eu tenho que ver os cálculos, tá bom? Mas lembre-se também, WhatsApp 999434229. E-mail sslb1964@gmail.com. Ou mesmo dentro do próprio Classroom você pode me encontrar e fazer a sua pergunta. Mas eu acredito que esteja bem claro. É só você dar uma caprichada agora se precisar de recuperação. Até a próxima, galera!